Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Timóteo. O outro dia, quando eu soube do Éder, que foi me buscar lá no aeroporto, que hoje haveria uma formatura, né, de líderes, já estava no meu coração uma mensagem faz tempo. E eu preciso dizer para você nessa noite que eu vou, mais do que apresentar uma mensagem já preparada com todas as letras, eu vou falar de coração. Algumas coisas que eu tenho ouvido de Deus, e algumas coisas que eu creio que Ele como Pai está falando com a igreja. E eu tenho sentido muito ultimamente. Em 2 Timóteo 2, versículo 2. Aliás, na verdade, eu gostaria de ler toda a carta. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procuro apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz
com que os de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, de modo que, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Grande leitura. Eu amo a história e o testemunho de Deus que ele escreveu na igreja de Éfeso. Paulo, quando ele estava na segunda viagem missionária em Corinto, ele, pelas escrituras, nós entendemos que ele entrou num desespero. E o desespero dele é que a igreja, aparentemente, as pessoas não queriam amadurecer em Cristo. Se você observar a carta que ele escreve para os coríntios, ele está sempre voltando a falar sobre as coisas primordiais. Ele está tratando de questões muito sérias, onde até
Entre liderança havia muito pecado. Tinha até nessa igreja genro que estava de caso com a sua sogra. Misericórdia. E Paulo, ele tinha uma promessa. A promessa de Deus era que ele iria levar o evangelho do reino e iria ver o reino de Deus ser implantado entre os gentios, como ele conhecia na história de Deus em Israel, e certamente como Jesus apresentou o evangelho do reino e as evidências do reino durante a sua vida, mas ele ficou assistindo de longe. Só que Jesus veio falar com ele a caminho de Damasco. Chamou ele para servi-lo. E nesse serviço, já na segunda viagem, em Corinto, a palavra diz que ele resolve fazer um voto. E nesse voto ele está expressando: Deus, eu sei que a palavra do Senhor não está se cumprindo na minha vida. Há uma distância entre o cumprimento e aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Eu sei que o problema não está no Senhor. O problema tem que estar em mim. E a palavra em Atos 18 diz que ele fez voto. Depois dele fazer esse voto, ele passa até pela cidade de Éfeso. A galera lá pede para ele ficar. Ele diz: não, eu não posso porque eu estou de voto. Isso revela o desespero dele. Ele estava numa hora de busca. Nós estamos falando de Paulo, o missionário reconhecido do concílio em Jerusalém e da igreja primitiva. E ele olhou para a galera que disse: fica aqui, pastoreia a gente. Ele diz: eu não posso, eu estou de voto. Eu estou buscando a Deus. E se eu não receber de Deus a resposta disso, eu não tenho muito o que ministrar. Eu não tenho o que te dar. Eu tenho que ouvir de Deus. Cumprindo os dias do seu voto, a palavra do Senhor diz que ele volta justamente para essa região. E ele chega em Éfeso. Atos 19, nós temos o testemunho da parte de Lucas do que aconteceu em Éfeso. Simplesmente o maior derramar do Espírito Santo fora da cidade de Jerusalém durante os dias da igreja primitiva. Ao ponto que toda a Ásia Menor, num espaço de 2 anos e meio, ouviu a palavra e teve as evidências do reino de Deus. Nós não temos nas Escrituras nenhum mover maior do que esse, a não ser o próprio ministério de Jesus. É interessante, porque cresce tanto que tocou as estruturas da cidade. As estruturas da cidade, especialmente o comércio dos ídolos da Diana. Através dos 12, literalmente, que a palavra diz que Paulo chamou para ensinar, instruir, através desses, Deus começou a fazer milagres, Deus começou a libertar as pessoas, Deus pôs à vergonha os que queriam imitar e queriam ter o poder do Espírito Santo sem intimidade com o Espírito Santo. E uma coisa que é a marca de todos os grandes derramares de Deus em todos os tempos. Em Éfeso, as pessoas iam para a praça pública e faziam da praça pública o seu confessionário. Cada um confessando o seu próprio pecado. E diz ali que os que mexiam com as artes mágicas, isto é, os médiuns do espiritismo romano e grego, que em Éfeso, várias vezes ao ano,
ministravam conferências proféticas das trevas. Eles pegaram todos os seus livros, as suas bugigangas do espiritismo, e eles levaram para a praça e fizeram uma fogueira. Essa fogueira tinha um valor de 130 anos salário. Grande mover de Deus. Quem estava se convertendo ali? Eu não vou, até porque estamos sendo gravados, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero nenhum problema. Mas pensa na tua cabeça em nomes de médiuns conhecidos da nossa nação, que escreveram em Éfeso, esses que levaram os seus livros. E a pilha dos seus livros, eles pegaram um por um, dizendo para a multidão que estava ali: é mentira isso aqui, isso também, isso também, isso também, isso também, isso também, isso também. Eu amo ver o que o Senhor fez em Éfeso, porque estabelece para mim que Deus pode fazer algo muito além daquilo que eu tenho visto pessoalmente com os meus olhos. E eu clamo a Deus por um derramar nessa nação, nas nossas cidades, onde Ele começa a fazer as coisas. Você pode imaginar essa orla aqui, essas praças da orla, cheias de pessoas confessando os seus pecados. Onde toda sorte de imagem é tirada das praças. Tudo quanto que fala de outro Deus. Porque é isso que aconteceu em Éfeso. A palavra do Senhor diz em Atos 19 que até o temor de Deus pairou sobre a cidade de Éfeso. Pairou. Todo mundo, salvo e o ímpio, sentia o temor de Deus, temor do Senhor. Todos. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Deus fez, então Pai, faz de novo. Faz de novo em nossos dias. Faz de novo em nossos dias, Pai. Faz aqui em Santos. Faz aqui em São Vicente. Faz aqui, Senhor, no litoral paulista. Faz nas cidades aqui, Senhor, dessa região. Queremos ver o Senhor fazer algo que os nossos olhos não viram. Interessante, porque quando chegou o momento de bater nas estruturas, Demétrio, presidente do sindicato dos artífices, dos ídolos da deusa Diana, ele olhou e disse: gente, se a gente não fizer alguma coisa, esse Paulo está pregando uma mensagem e ele está recebendo grande número de seguidores, e nós vamos perder os nossos empregos. Você sabe o que significa isso, gente? O povo de Éfeso parou de comprar as imagens da Diana. Eu não estou ouvindo ninguém reclamar aqui na nossa nação ainda. Por isso eu digo: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Paulo teve que sair de lá. Não deu para ele ficar. Durante os anos que seguiram, outros foram. João passou um tempo lá pastoreando. E uma coisa que eu gosto de observar é, se a gente comparar as cartas de Paulo, que ele mandou para as igrejas que ele fundou, avaliando a carta que ele envia para os Efésios, a igreja em Éfeso, evidentemente, foi a mais madura e a que mais cresceu. Porque ele não dá croque.
na igreja em Éfeso. Ele faz recomendações, ele fala, olha, vocês têm feito isso. E, por causa da maturidade, ele até trata, eu vou dar um exemplo, ele trata de assuntos que ele não consegue tratar com outros. Em Éfeso, com a igreja em Éfeso, é que ele tratou sobre a existência na igreja, da família de Deus, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É com eles que ele destrincha a descrição da família de Deus para podermos entender como são e quais são os pais espirituais da família de Deus. E nisso, eu observo algo, a igreja tinha crescido. E aí ele deixa ali, ele pede até para o filho na fé, Timóteo, eu quero que você vá lá e você vai servir. Você vai servir a igreja, jovem Timóteo. Agora, por favor, queridos, repara comigo que Timóteo, o jovem, ele já é a terceira geração de convertidos. A avó, a mãe dele se converteram, ele foi criado no Evangelho. E Paulo participou disso. Por isso Timóteo é um filho para ele. E o que nós temos nessa carta de Paulo a Timóteo são as recomendações de um pai espiritual para o seu filho. Ele está preocupado, porque ele sabe muito bem o valor da igreja em Éfeso. E ele sabe muito bem o valor da pessoa de Timóteo. E ele se inteirou também, é evidente pelas coisas que ele escreve, ele se inteirou muito bem sobre o andamento da vida da igreja. É interessante como Paulo escreve com abertura, com sinceridade. E obviamente ele está falando do coração dele. E essa carta, eu não sei se você já parou para pensar que Deus guardou essa carta para entendermos algo da conversa íntima entre um pai espiritual e seu filho. E temos o privilégio de ouvir conselhos que o Espírito Santo dá para o Paulo falar com Timóteo. Tudo que eu falei até agora é só a introdução. Eu creio que a gente precisa entender isso ao falar o que eu sinto do Senhor para falar nesta noite. Paulo sabe que antes de mais nada, como cristãos, como pessoas que se converteram, nós recebemos algo tão precioso do Senhor. A igreja em Colosso, ele escreveu em Colossenses 1:27, nós recebemos a Cristo. Ele é a nossa esperança da glória. Ele é a esperança da nossa transformação. Paulo sabe disso. E com isso ele começou a ensinar, e ele olhava para todas as pessoas, como se dissesse, sabe que quando você se converte, a partir do dia da sua conversão, Deus conta com você. Tudo bem descer aqui? Tranquilo? Eu sei que eu deixo o pessoal da filmagem doido, mas... eu não sei quem se converteu nos últimos 6 meses. Alguém aqui se converteu nos últimos 6 meses? Fica com a sua mão levantada, que eu quero falar contigo. Deus conta com você. Ele te deu o seu Espírito. Quando Ele te perdoou, Ele te deu o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitava em Jesus. E Ele passou
a esperar de ti. Ele se arriscou. Ele se arrisca conosco. Ele nos dá perdão e nos dá o seu Espírito para que possamos ser transformados à imagem de Jesus. E assim, pela nossa transformação, a gente cantou hoje, eu vou brilhar, né? Vou brilhar, é isso. Pela transformação das nossas vidas, a glória, que na língua grega vem da palavra doxa, que tem mais a ver com brilho do que com peso, que é o caso da palavra glória no hebraico. Em hebraico, algo de glória, quando fala de glória, fala de peso. Então, tem algumas pessoas de maior glória aqui que os outros. Os pesadão. Mas está falando da essência. E quando fala da glória em hebraico, está falando de peso, essência. Quanto mais essência, mais pesado. Se a glória de Deus cair sobre nós. Por isso eu vejo, quando eu fiz uma pequena transição de mais tradicional para aberto para essas coisas, antes eu não entendia as pessoas caindo. A glória vem e toca, você cai. Pega qualquer um, se eu me jogar sobre você, você vai cair. Imagina Deus. Nós recebemos a glória do Senhor com o Espírito Santo. Ele conta conosco. Ele conta conosco. Os nossos olhos foram abertos. O Senhor mostrou o que nós precisávamos. Ele mostrou o que faltava. Ele mostrou para nós aquilo que Ele tem para nos transformar, para realizar as nossas vidas. Transformar a gente à imagem de Jesus. E agora Ele conta com a gente. Há um mundo inteiro a alcançar. Há um mundo inteiro que está esperando ver essa glória do Senhor em nós. São as pessoas que estão no serviço junto com a gente, as pessoas que estudam com a gente, o cara que pega o mesmo ônibus da gente. Quando a gente está lá na praia, é a pessoa que está do lado da gente. Todas essas pessoas estão querendo ver, estão esperando ver. E queridos, nós vivemos, parece que como um tempo, como Paulo descreve, eu acho impressionante. A gente precisa pensar, por que eu apresentei que Éfeso era a igreja do avivamento? Porque Paulo está falando para Timóteo sobre a igreja em Éfeso quando estava no seu declínio. E você vai dizer, Mike, mas caiu a igreja em Éfeso? Sim. Se você for para a carta que Jesus pede para João anotar, e ele dita essa carta para João que está arrebatado, Jesus fala com a igreja em Éfeso. E ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Isso foi apenas 30 anos. 30 anos. Depois de começar tudo naquelas praças. 30 anos. E Jesus estava dizendo, se você não voltar à prática das primeiras obras, que é o que você precisa fazer para renovar o primeiro amor, então eu venho por meio de vocês e eu vou remover o meu candeeiro. Arrepende-te. Uau, essa palavra é pesada. Mas Paulo já percebeu, algumas coisas não estavam bem. Ele falou para Timóteo de pessoas que estavam
no evangelho ali, e eles estavam ensinando coisas erradas, eles eram egoístas, eles se mostraram com os seus frutos, homens que não eram o que ele pediu para Timóteo buscar. Busque homens fiéis e idôneos para instruírem a outros. Fiéis e idôneos para instruírem os outros. Onde está a galera que se formou hoje, nesse curso de liderança? O Senhor está procurando em ti fidelidade e idoneidade. Porque Ele deseja confiar a ti pessoas como Timóteo, que Ele confiou a Paulo. E nisso eu posso entender os princípios do discipulado. Paulo está falando como pai espiritual para o seu filho. E ele está falando então de 4 gerações. E está dizendo que ele zela por 4 gerações. Ele como pai zela pelo seu filho Timóteo, que ele diz: eu quero que você busque homens fiéis, 3ª geração, idôneos para instruir a outros, 4ª geração. Ele não está olhando só o Timóteo. Ele está com os seus olhos nos netos espirituais de Timóteo, os seus bisnetos. Fiéis, idôneos para instruir. A gente conversou ontem à tarde, no Templo 2, com uma galera que estava aqui, que o Senhor está buscando em nós, ou deseja de nós, crescimento e maturidade. Isso ele falou para a igreja em Éfeso. Justamente na passagem, Efésios 4, versículos 11 e 12, que nós sabemos sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas em seguida ele falou que esses são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o seu serviço. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à perfeita varonilidade e até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor tem confiado algo a nós. Nisso eu quero fazer uma pergunta. E eu peço para você, nesse momento, ser muito sincero com você mesmo. Porque eu não vou pedir nenhuma resposta, eu não vou pedir para você corresponder mostrando sua mão, nem nada. Seja honesto com você mesmo. Porque no natural, todo mundo nasce neném. A gente nasce para mamar, chorar, comer, se sujar, ser limpo, para mamar, dormir, comer, se sujar, ser limpo, e fica nesse ciclo. E como que os pais aguentam? Nós somos pais aqui. Cadê papai e mamãe? Você já conhece isso que eu estou falando, né?
E além disso, você fica horas à noite sem dormir, fica preocupado quando fica doente, não dorme. O que anima os pais? Um dia isso vai parar. Mas como é que isso para? Porque o filho cresce e amadurece. E um belo dia, o filho começa a se alimentar, nem que seja pegando com a mão. Vai se melecando todo, mas está se alimentando. Sabe pegar o copinho, a mamadeira. Ai, que felicidade! E os pais se animam. Um belo dia, o filho aprende a usar o pinico. Glória a Deus! Crescem, amadurecem. Os que fizeram esse curso, você está nesse processo, buscando isso. Espero. Os pais se animam na criação dos seus filhos, porque existem etapas que todo filho passa, em comum a todo ser humano. E nos alegramos quando o filho alcança essas etapas e passa, se forma, se eu posso dizer, em cada etapa. Às vezes isso é relacionado à escola, e passa de ano em ano, e de vez em quando de uma etapa de escola para outra etapa de escola, para o colégio, depois para a universidade, depois para o mestrado. Às vezes isso se trata de uma atividade, um talento. O filho aprende a nadar, um filho aprende a andar de bicicleta, um filho aprende a jogar um esporte, o filho aprende sobre computação, qualquer coisa assim. E nos alegramos com esse crescimento. Sabe a qualidade que Paulo, quando ele fala homens fiéis e idôneos, que ele está passando? Busca aqueles que querem crescer no espírito, como se cresce no natural. Que querem chegar ao ponto de poder instruir a outros. E dê sua vida para eles. Invista sua vida neles. Entrega-te para eles, como eu tenho me entregado. E ele fala algo que não se ouve nos nossos dias com muita frequência. Ele até fala para Timóteo, se você pegar todas as duas cartas, tudo que ele falou, por várias vezes, ele chama Timóteo para participar dos seus sofrimentos. Em Colossenses, ele diz que ele está até completando no seu corpo e na sua vida as aflições de Cristo. A gente não fala muito nos nossos dias sobre os sofrimentos. Paulo está dizendo para Timóteo, e ele ressalta isso no final do capítulo 3, escuta, todo mundo que quer andar na justiça vai sofrer perseguições. Isso é pai falando com o filho. Filho, você precisa entender, filho, você não vai escapar as mesmas perseguições que eu tenho passado.
Porque se você vai tomar uma postura nesse mundo por Jesus Cristo, você vai sofrer perante o mundo. E aí ele começa a falar também sobre os que na igreja, por não querer seguir o que é correto, começam a chamar para si mestres que servem os seus propósitos. Ele até fala para Timóteo, e Timóteo, dentro da igreja também você vai sofrer perseguições, quando você tomar posturas para fazer o que é correto. Filho, participa, sofra comigo, seja um bom soldado, seja um bom filho. Não somente para vocês que fizeram e se formaram desse curso, eu preciso passar as palavras de Paulo. Esteja pronto para sofrer. Esteja pronto para se gastar. Faz parte. Parece que vivemos dias em que na igreja a gente está querendo gerar filhos de uma forma fácil. Nós queremos filhos McDonald's. E sabemos que isso não funciona. E aí eu quero, com muito amor, se eu posso dizer, para vocês que são do Bola de Neve, aí eu vou simplesmente dizer: lembra a tua história. Lembra o amor que você recebeu. Lembra da atenção que você recebeu. Como essa pessoa ficou com você até altas horas. Como ela te buscou quando você voltou, como diz a palavra, ao lamaçal. Quando você caiu, quando você não foi bem, quando você ficou desanimado, em depressão. Lembra o que o outro fez com você. Se você não crescer ao ponto de estender esse amor para outro, você vai se tornar como um neném que cresce e com 5 anos está usando ainda Pampers e está cheinho a fraldinha. Imagina uma criança com 5 anos chegando na mesa: eu quero comer, me dá papá, me dá papá. E não sabe se alimentar. Muitas vezes na igreja nós somos assim: pastor, pastor, me alimenta, me alimenta, me alimenta. E já temos 10 anos. Homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Eu quero estabelecer isso como alvo. Quero levantar essa bandeira para toda essa família de Deus e dizer: esse é o alvo. Deus está querendo isso. Louvo a Deus pela vida de todos que fizeram esse curso. Espero que a formatura deles, tudo que o pastor Eric tem falado, exemplificado, e que até essa palavra possa contribuir para que a próxima turma seja maior ainda. Dizendo: Senhor, eu não posso ficar parado. Eu preciso crescer. O Senhor me confiou a glória de Jesus. E eu não quero receber essa glória em vão. Eu não quero receber em vão o que Jesus pagou caro na cruz para poder me dar.
Senhor, eu tenho que crescer. Talvez você, nessa noite, você esteja pensando, mas eu não contei com isso. Nenhuma criança, quando nasce, pensa nas responsabilidades dos seus pais. É algo que nós assumimos ao amadurecer, ao crescer. Por isso Paulo fala com Timóteo: participa dos meus sofrimentos. Ele está dizendo: filho, vem, carrega isso comigo. Você não é mais criança. Eu conto com você. Eu conto com você para você ver homens fiéis. Já a tua geração, como eu tenho feito contigo, você vai fazer com eles. E você vai investir num grupo que já vai instruir a outros. E está olhando a 4ª geração. Onde começa isso? Isso tudo começa quando Paulo começa a ministrar em Éfeso, com aquilo que eu creio que ele recebeu no seu voto. Atos 19. Versículo 2. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todo os 12 homens. Quero fazer algumas observações. Essa ministração de Paulo, de chegar e perguntar sobre o Espírito Santo, ele não tinha feito na primeira viagem, nem na segunda viagem missionária dele. Mas ele volta para Éfeso, e a primeira coisa que ele pergunta: pessoal, escuta, vocês receberam o Espírito Santo? Não. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, porque tudo isso começa, e eu entendo isso hoje, porque durante o meu voto, o Senhor mostrou como Ele mesmo ministrou aos seus discípulos, ensinando para eles sobre o Espírito Santo. E disse para eles: quando eu ascender, você vai ficar aqui esperando, porque vem um outro Consolador. E você precisa dele. Eu vou rogar ao Pai para Ele enviar. É tão importante que eu vou implorar ao meu Pai, como se dissesse: Pai, se o Senhor não der o Espírito que estava em mim para eles, não tem nem como eles conseguirem fazer o que o Senhor está pedindo, para continuar o meu ministério na terra. Eles não vão poder fazer, Pai. Perceba, Paulo não perguntou: vocês falam em línguas?
Ele não perguntou: vocês profetizam? Ele perguntou sobre intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque assim como Jesus conduzia os discípulos enquanto ele estava em carne e osso, agora o Espírito Santo seria enviado para conduzir os discípulos enquanto Jesus está esperando e a igreja cresce e o reino de Deus se estendendo e se espalhando por toda a terra, através da ação do Espírito Santo nos discípulos de Jesus. Então, para vocês que se formaram hoje, o curso que fez, conforme o pastor Eric falou, vai ajudar. Mas a formação do seu caráter é naquele lugar secreto junto com o Espírito Santo, onde você aprende a ouvir a sua voz para você falar, e onde Ele fala contigo para fazer, onde Ele mostra para ti, igual Jesus. O filho por si não faz nada, o que eu ouço o pai falar, eu falo, o que eu vejo o pai fazer, eu faço. E o Espírito Santo vai falar para nós tudo o que ele recebeu de Jesus, em tudo que está alinhado com a palavra. Ele não vai desalinhar, porque toda palavra é inspirada por Deus. Esta palavra original é soprado pelo Espírito. A todos, o crescimento que a gente passa é porque nos submetemos a esse Espírito, que é a glória de Deus em nós. Ele é a nossa garantia, porque Ele habita em nós. Nós podemos falar com confiança: sim, conheço, sim, sei para onde eu vou, sim, conheço o Pai, sim, conheço a Jesus, pois conhecemos a Ele pelo Espírito de Deus. Eu temo nos nossos dias, e com isso eu vou encerrar, eu temo nos nossos dias a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo. Interessante, foi 2000 anos atrás, e ele falou: nos últimos dias nós vamos enfrentar tempos difíceis, porque os homens vão ser, ele deu uma lista ali, de um monte de coisa negativa. O que Deus está querendo de nós? O oposto. O oposto. Você vai ver depois, o oposto. Isso tudo se resume a pessoas fiéis e idôneos. Fiéis e idôneos. Fiéis e idôneos. Eu creio e quero deixar essa recomendação. Eu não estou falando aqui de uma perfeição impossível de alcançar. O Espírito Santo habita em nós, e eu não vejo em nenhuma parte da palavra de Deus falar de impecabilidade. O que eu vejo é simplesmente o seguinte, e isso eu quero recomendar especialmente para os que fizeram esse curso de liderança. Eu vejo o Senhor falar para o Filho de Deus: filhinhos, eu te escrevo essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Corra, não deixa passar 24 horas sem tratar o pecado que foi cometido. Eu quero dizer isso a vocês que já são líderes e os que aspiram
liderança nos dias por vir. E mesmo aqueles que não vão assumir uma célula, se você vai ajudar na célula de alguma forma, você já exerce uma liderança. Porque a liderança não se qualifica por uma formalidade, e sim pela sua influência na vida de uma outra pessoa. Se porventura pecar, corra para tratar. Não deixe acumular. Não deixe acumular. Ouve, busca, cresça na palavra, cresça na tua intimidade com o Espírito Santo. Não terá como ser transformado sem isso, não terá como ser habilitado sem isso. E se pecar, corra para tratar. Submeta-se. Por que eu falo sobre isso? Porque Timóteo recebe uma recomendação de Paulo na carta anterior. Nessa igreja de avivamento, Paulo está vendo, tem líderes que estão andando em pecado. E ele escreve para Timóteo, ele diz: Timóteo, escuta, você não pode aceitar uma denúncia de líderes sem que haja 2 ou 3 testemunhas. Jamais. Agora, aos líderes que vivem em pecado, repreende-os diante da assembleia, para que os demais temam. Tão importante foi isso, que ele disse as seguintes palavras: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus e os anjos eleitos, que não façais partidarismo, ou seja, não deixe exceções. Se o líder é muito influente na cidade, se o líder tem muito dinheiro que está dando para a igreja, se o líder tem isso, aquilo outro, e vai ficar incômodo você corrigir, conjuro-te a seguir essas recomendações que eu estou te dando perante Deus. É tão importante. Por quê? Porque Paulo estava lá quando Deus entregou o Espírito à igreja em Éfeso. E isso não trata somente da vida de uma pessoa. Quando se trata de liderança, trata da direção da igreja de uma cidade. E nós sabemos o que aconteceu no final das contas mais para frente. Não estou envolvendo Timóteo diretamente nisso, mas nós sabemos que a igreja em Éfeso acabou caindo. Eu estou vindo já algumas vezes, eu estou me alegrando com aquilo que Deus está fazendo com esta casa. Louva a Deus. Louva a Deus. É tremendo. Eu vim ontem, fiz academia aqui, fiz a minha natação aqui. Eu sei que a minha barriga não revela isso ainda, mas eu fiz. Eu tenho testemunhas. Tá? Eu fiz. Louvo a Deus. E eu creio que nas grandes promessas do Senhor que Ele tem dado para vocês. É só o começo. E eu vou acrescentar a palavra sobre minha vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para vocês que amam ao Senhor. Eu preciso ser fiel com 2 coisas, rapidamente. Querido, querida, se com essa palavra, nessa noite, o Espírito Santo meio te colocou na luz,
E você percebe, e eu estou precisando me consertar. Eu estou andando, e eu estou realmente, não estou bem. Eu preciso me humilhar e pedir perdão de Deus. Venha. Não espera, vem. Vem agora. Você sabe o que o Espírito Santo falou contigo. Grande ou pequeno, eu não estou falando de coisas escandalosas ou pequenas. Vem, se Deus falou contigo, vem. Porque nesse momento o Espírito Santo falou contigo para você se humilhar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa. Esses já são pessoas que estão na família e você sabe que Deus falou com você sobre uma área específica, sobre algumas coisas. A palavra do Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Isso não foi escrito para o mundo, isso foi escrito para os filhinhos. E você vai fazer o que você precisa fazer diante de Deus, que é simplesmente confessar e estabelecer: Senhor, eu quero nessa noite, me apresentando aqui, eu quero crescer, eu quero dar fruto, eu quero amadurecer. Me perdoa, Senhor. Todo pecado que Ele está falando contigo, confessa, fala para Ele tim-tim por tim-tim. Dá nome aos bois. Espírito Santo, seja para nós o espírito de graça e súplicas agora. Trazendo todo quebrantamento. Traga à memória aquilo que o Senhor está querendo retificar em nossas vidas. E a segunda coisa que eu preciso fazer nessa noite é um convite. Eu creio que pode ter pessoas aqui nessa noite que não tomaram uma decisão ainda para seguir a Jesus, para entregar a sua vida a Jesus. Mas nessa noite, o Espírito Santo falou contigo. E você está por dentro dizendo: hoje eu preciso me entregar, hoje é o dia da minha conversão. Se esse é o caso, eu te convido a vir bem aqui na minha frente. Eu estou me entregando a Jesus nessa noite. Eu quero marcar a minha vida me entregando a Jesus nessa noite. Eu não creio que você veio aqui à toa, nem que você não tenha sido preparado pelo Senhor. O Senhor vem falando com você faz tempo. Vem aqui na minha frente, por favor, para indicar: eu estou me entregando hoje a Jesus. Estou me entregando hoje a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te ama com amor incrível. Ele diz: se você confessar seus pecados, Ele vai te perdoar, vai mudar a sua vida, Ele vai te dar o seu espírito para mudar e transformar a sua vida, mudar as suas circunstâncias. Tem mais pessoas? Eu creio que pode haver mais pessoas que estão querendo dizer: Senhor, hoje eu me entrego a Ti. Hoje eu quero marcar a minha vida, marcar a caminhada da minha vida, me entregando para Ti. Vem, vem, aproveita desse momento, não deixa passar. Vou pedir para o pastor chamar alguns diáconos para orar com esses que vêm aqui. Há mais alguém que queira se entregar nessa noite para Jesus? Glória a Deus. Diáconos podem vir e orar. Eu quero pedir para você, diácono, simplesmente pedir: Espírito Santo, vem como Espírito de graça e súplicas. Ministra ao coração. Vem. Pode impor as mãos
Vem, Espírito Santo. Traga, Senhor, nessa noite, ao confessar, a certeza do teu perdão, Pai. Traga, Pai, a certeza do teu perdão. Te louvamos, Senhor. Te louvamos pelo sangue de Jesus derramado para o nosso perdão. Preço pago, Senhor, para que nós pudéssemos chegar a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem.